Olá pessoal, muito bom dia a todos, a saudade é cada vez maior, mas estamos aqui, né? Vamos nos cuidar bastante para tentar voltar o mais rápido possível. Pessoal, então hoje nós vamos trabalhar aqui a aula de Sociologia, daquele material que vocês receberam logo no início do ano, nós vamos trabalhar a aula número 26, tá? Essa aula 26, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela vai abordar algumas questões relativas à questão da cidadania, e no segundo momento a questão dos movimentos sociais mais comuns aqui no Brasil. Tá? A segunda parte ela tem muito a ver com a questão da história do Brasil. Então, algumas coisas eu vou citar para vocês do ponto de vista da sociologia, mas do ponto de vista da história nós vamos ver ao longo das aulas aí até o final do ano. Tá? Inclusive, tem algumas aulas de história que vão falar novamente sobre esses movimentos. E esse contexto, essa contextualização na história, a gente vai deixar para ver nas aulas de história daí, tá ok? Então vamos lá. Então vamos começar a primeira coisa para tentar elaborar aqui alguma coisa relativa à cidadania. Tá? A cidadania, na verdade, é um conceito que há muito tempo ele existe. Só que ele ganhou retoques mais modernos, principalmente a partir da Revolução Industrial. Ali surgiram as primeiras movimentações próximas, parecidas com a que nós temos hoje em relação à questão do trabalho, principalmente a questão do trabalho na Revolução Industrial. Mas o grande momento da evolução histórica do homem, que vai considerar a cidadania, sem dúvida nenhuma, vai ser a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa, a gente fala muito dela porque ela foi um divisor de águas extremamente importante. Tão importante a ponto de você considerar o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea a partir da Revolução Francesa. Né? Então, esse fato, né, que existiu na França e depois acabou, de uma certa maneira, os seus ideais espalhando pela Europa e depois pelo mundo inteiro, ele vai mudar uma série de características em relação ao ser humano. Né? Então, essa questão da cidadania, embora ela já tivesse aparecido lá na época dos gregos antigos, né, parte da população grega, ou parte da sociedade grega participava de uma maneira abrangente na sociedade como cidadão, mas era restrito. Lembram-se lá, né, a famosa democracia grega, por exemplo, que existia participação política, né, o direito político, era restrito aos gregos natos, era restrito aos homens, as mulheres não tinham participação, né, os escravos não podiam participar. Então, embora já tivesse um embrião dessa condição de cidadão, de cidadania, ela era muito parcial. Isso vai se estender também na época da dominação romana, né? Algumas cidades dominadas pelos romanos tinham uma certa liberdade também, participavam também naquelas regiões ali do aspecto político, mas também era restrito. Isso também aconteceu rapidamente na Idade Média, ali, com a formação, principalmente a partir do século XIII, XIV, o aparecimento dos burgos, né, dos primeiros movimentos que vão ocorrer nas cidades, né, nas cidades, principalmente cidades europeias, tal. Mas tudo isso, na verdade, era muito restrito, não tinha uma abrangência como vai ter a partir da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa ela vai derrubar o que a gente chama de antigo regime, né, que são as monarquias absolutistas, né, e vai implantar, pelo menos nos seus pressupostos teóricos, né, os famosos pressupostos teóricos, né, igualdade, liberdade, fraternidade. Então vocês vejam que essas três palavras são muito fortes, né? Porque se você visa, a partir de uma revolução burguesa, tudo bem que foi uma revolução burguesa, mas burguesa no sentido conceitual da burguesia naquele tempo, não nesse conceito mais atual que a gente tem, né? Burguesia no sentido de trabalhadores livres e assim por diante. Então, se você prega, a partir de uma revolução, uma sociedade onde as pessoas sejam iguais, né, igualdade, então pressupõe que todos são iguais. Né? Puxa,
Isso foi um avanço enorme, enorme na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, né? Fraternidade, então todos deveriam participar de maneira fraterna da sociedade, e liberdade, né? Então liberdade, todos deveriam ser livres. Então vejam, são palavras que a princípio a gente não dá muita bola, mas que num contexto histórico, numa revolução violentíssima, como foi a Revolução Francesa, que derrubou uma das monarquias mais poderosas que já existiram na Terra, que foi a monarquia francesa, dos famosos Luíses, né? Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, todos esses Luíses, e prega esse tipo de sociedade, evidentemente que esses pressupostos são pressupostos novos, são pressupostos que não existiam até então na sociedade como um todo, né? Então, esse aspecto que vai determinar o conceito de cidadania. Aparece também ali a Revolução Americana. A Revolução Americana, ela também foi importante, porque ela justamente vai usar alguns pressupostos iluministas, que foram os pressupostos teóricos da Revolução Francesa, né? E também vai implantar nos Estados Unidos muitas novidades, né? Uma sociedade absolutamente liberal, né? Agora, só fazendo um parênteses, né, que eu já vou falar na sequência, mas cabe aqui. Esses pressupostos são muito teóricos, né? Porque nós vimos agora o que aconteceu a semana passada nos Estados Unidos, né, onde um cidadão, entre aspas, né, um cidadão, porque na verdade a população negra americana sofre uma perseguição muito grande por uma parte da sociedade, né, um cidadão foi morto com requintes de violência, né, requintes de violência. Ele foi sufocado, né, por um policial sem esboçar nenhuma reação, né. Isso vocês podem entrar na internet lá e todos vocês vão ver que foi exatamente isso que aconteceu. Ele permaneceu lá quase 40 minutos sendo sufocado com o joelho do policial ali, porque cometeu um crime. Tudo bem, né? Se cometeu um crime, deveria pagar pelo crime. Isso é ponto. Agora, o crime que ele cometeu foi tentar fazer uma compra com uma nota de $20 e, segundo consta, era uma nota falsa, tá? Tudo errado, não podia fazer isso e tal. Então ele deveria ser, como um cidadão, deveria ser preso, deveria ser julgado, deveria dar a versão dele, deveria ter direito à defesa, né? E aí sofrer as punições, as penas previstas em lei. Agora, jamais, por um crime, né, que não se sabe se foi crime mesmo, se aconteceu isso é o que se divulga, né, o cidadão ser sufocado, né, pedindo pelo amor de Deus, que não estava conseguindo respirar, sufocado por um policial com o seu joelho, né? Então, essa questão é o que não caracteriza a questão da cidadania, né? A cidadania aí, ela está sendo deixada de lado. Mas, fechando o parênteses e voltando aqui para a nossa matéria, é que essas coisas são muito importantes a gente falar, porque são situações que poderão ser cobradas aí nos vestibulares, no Enem, essas situações atuais que têm a ver com os pressupostos teóricos, né? Então vejam, a partir desse contexto da Revolução Industrial, do Iluminismo, da Revolução Americana, Independência Americana, né, o ser humano de uma maneira geral, passou a conquistar uma série de direitos. E esses direitos, eles dividem-se basicamente em 3 grandes grupos de direitos. Os direitos civis, que são os direitos inalienáveis em relação à vida de qualquer cidadão, né? Claro, pressupõe-se, então, que todos têm que ser livres, né? O ser humano tem que ser livre, né? Então, a partir desse momento do século XVIII, embora aqui no Brasil ainda continuasse existindo, né, a escravidão, mas a princípio, né, na modernidade, a partir do século XX, não se tolera mais qualquer tipo de escravidão. Então a liberdade é um pressuposto inexorável à condição humana, à condição cidadã, né, da pessoa como cidadão de uma sociedade, né. O direito à vida, né, a princípio, dentro de uma norma geral, né, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, claro que existem as especificidades, né, legítima defesa e uma série de outras situações aí que cada código penal aborda diferente em relação aos países. Mas, a princípio, né, a vida é um bem inalienável de qualquer ser humano, né?
direito à propriedade, claro que aqui nós temos aqui esse conceito numa sociedade liberal, né, numa sociedade liberal, e é o que predomina hoje, né, e esse princípio aqui, que seria um princípio absolutamente óbvio, mas que muitas vezes é deixado de lado, né? Igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Todos, tá? Todos significa que da pessoa mais humilde, mais simples que exista, ela tem o mesmo direito em relação à lei que a pessoa mais importante de uma sociedade, de um país ou de uma comunidade que se fale, né? Todos deveriam ser iguais. Infelizmente, nós sabemos que essa situação é uma situação que deixa muito a desejar, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? No Brasil, né, ao longo da nossa história, né, principalmente antes da década de 80, né, era muito comum e ainda hoje existe, né, mas o famoso carteiraço, não sei se já ouviram falar, o famoso carteiraço, né? Alguém cometia um ato ilícito, né? Os agentes da polícia iam lá prender ou tomar um depoimento, alguma coisa, a pessoa tirava lá o seu documento, né? Aí o nome é carteiraço, né? Tirava o seu documento e dizia em alto e bom som, né? O senhor sabe com quem está falando? Como se, porque ele era filho de uma pessoa importante, ou era uma pessoa importante, ou tinha um cargo importante, ele tinha direito a um julgamento ou uma situação diferenciada dos outros cidadãos. Obviamente não teria, mas era muito comum no Brasil e ainda hoje existe esse tipo de situação, tá? É o que na história a gente chamava de carteiraço, né? A pessoa chegava lá e mostrava o seu documento como se aquilo o transformasse numa pessoa especial perante a lei, o que não é verdade, o que não pode existir, tá? Os direitos políticos, né? Então tem a ver aqui com as questões políticas, né? Então votar e ser votado, né? Então todas as pessoas dentro dos códigos eleitorais particular de cada país têm direito a escolher os seus representantes, né? Então de votar. E também tem direito a ser candidato nas diversas situações que existem, né? E cada país, cada código eleitoral é diferente do outro, né? Então se você quer ser candidato a vereador, você vai se inscrever num partido, né? E se você estiver dentro das normas estabelecidas pelo Código Eleitoral, você tem direito a ser candidato a vereador. Se vai ter chance de vencer ou não vai ter chance, aí é outra história, mas você pode ser, né? Quer ser candidato a deputado estadual, cumprindo todas as normas do Código Eleitoral, você tem todo o direito de ser candidato, né? Quando eu falo em normas, gente, é porque cada Código Eleitoral de cada país é diferente do outro, né? Então, alguns têm a questão da idade, outros têm a questão da questão da alfabetização, né? Tem uma série de detalhes aí que cada Código Eleitoral considera, né? Então, votar e ser votado, livre organização partidária, você tem direito, né, de se inscrever, de se filiar a qualquer partido que lhe interesse, desde que ele seja legalizado, né? E participação política de uma maneira geral. A participação política tem a ver com o que nós vamos ver nas sequências, os movimentos sociais, né? Então, vejam, a participação política ela é inerente à tua condição de cidadão, né? Você pode, num país democrático, lógico, eu estou falando, e aí nós englobamos 90% dos países do mundo, né? Num país democrático você pode participar de manifestações para criticar ou para incentivar alguma situação, desde que essa participação, obviamente, esteja dentro das leis, né, no sentido de depravação, de quebra-quebra. Isso não é protestar, mas protestar você tem direito, né? Então, nos países democráticos, isso faz parte dos direitos políticos de um cidadão. Então, você vai lá, não concordou com aquilo, você pode sair na rua com cartaz e dizer que aquilo está errado e tal, né? Agora, evidentemente que isso tem que ser feito de acordo com as leis municipais, as leis do Estado, do país, etc., né? Então, quando você participa
né, dessas situações aqui, estando dentro da lei, é um direito que você tem como cidadão. E, por último, os direitos sociais, que são aqueles ligados ao dia a dia, à vida do dia a dia da pessoa, né? Esse item aqui, riqueza coletiva, é a questão da distribuição de renda, é a questão de que o cidadão tem que ter, né, a partir do seu trabalho, a partir da sua condição na sociedade, de perceber, né, um salário, receber um salário que seja digno para que ele possa viver, né? Então, muitos países têm lá o que chama salário mínimo, etc. Evidentemente que isso aí é uma coisa também muito teórica, porque muitas vezes esse dito salário mínimo não dá condições para que a pessoa tenha uma vida digna, né? Precisa, às vezes, ter outros tipos de rendimento ou vários trabalhos para poder conseguir isso, né? Mas isso aqui é o que a gente chama de distribuição de renda, que vai ser um assunto que nós vamos trabalhar em geopolítica na sequência das aulas, tá? Obviamente, todos têm direito à educação, à saúde, trabalho digno e justo, moradia, aposentadoria, né? Então, são situações que a pessoa tem que ter reconhecida no seu dia a dia. Gente, infelizmente, vamos falar aqui de Brasil, mas isso acontece também em outros lugares do mundo, né? Essas questões aqui, elas são bastante importantes, fundamentais para a vida de qualquer cidadão, mas em geral, com exceção de poucos países no mundo, deixam muito a desejar, né? Então, vejam, a questão, por exemplo, da educação no Brasil, né? Na verdade, todos têm acesso à educação. Hoje o Brasil atingiu índices quantitativos educacionais bastante bons, né? Nós passamos lá dos 90% de crianças, jovens, adolescentes matriculados nas diversas escolas do Brasil. Então, do ponto de vista quantitativo, a situação não está ruim. O que está ruim é a questão qualitativa, né? Do ponto de vista qualitativo, deixa muito a desejar. Em todos os níveis de ensino, na escola, principalmente na escola pública, no ensino universitário e assim por diante, né? A mesma coisa na questão da saúde, né? A mesma coisa. Todos têm acesso à saúde. Qualquer indivíduo, desde a Constituição de 1988, pode chegar no hospital e tem obrigação de ser atendido, né? O problema é a qualidade desse atendimento. E eu não preciso ficar aqui falando muito para que vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Basta nós ligarmos a televisão, não nesses tempos de coronavírus, não estou falando disso, tá? Agora nós estamos num período de exceção. Mesmo assim, a situação está dramática em alguns lugares, outros não está tanto, mas está muito ruim em alguns lugares, muito problemática em alguns lugares. Mas no dia a dia, né, vamos imaginar antes da pandemia e depois que acabar a pandemia, né, a condição de saúde para os brasileiros em geral é precária, né? Tem hospital? Tem. Só que você vai lá e o atendimento vai ser extremamente precário. A mesma coisa acontece com a questão da moradia, por exemplo, né? Moradia, né? De acordo com a Constituição, né, com a questão da cidadania, tal, todos têm direito a uma moradia digna. Pessoal, existe isso. Isso é fato. No Brasil e no mundo, vários lugares. Não é. A gente sabe que tem uma quantidade, uma parcela da população que mora em condições absolutamente inadequadas para o seu bem-estar, para a sua vida, né? Então, no papel, essa situação é belíssima, né? Na prática, a grande maioria dos países do mundo deixa a desejar, né? O que muda, na verdade, é a quantidade, né? Alguns países a quantidade é muito grande de pessoas que não são atendidas na sua condição de cidadão, em outros países são atendida a maioria. E pouquíssimos os países em que toda a população é atendida plenamente nas suas condições de cidadania, tá? Aposentadoria, estamos numa luta aí, né? O Brasil está mudando o seu sistema, tal. Então vejam, essas situações
São situações todas que constam da Constituição, né, tudo, mas que na prática elas deixam muito a desejar. Tá? E aqui só um comentário em relação a essas questões. Hoje, quando a gente fala hoje, obviamente, do ponto de vista histórico, a gente está falando aí nos últimos 30, 40 anos. Né? Isso é hoje na história. Né? Então, atualmente, hoje, os governos, eles têm diminuído, né, por isso a flechinha para baixo, ó, diminuído, tá? Então o governo, o Estado, diminuído a sua participação em determinados aspectos da sociedade, né, e as ONGs, as famosas ONGs, organizações não governamentais, têm se sobressaído em alguns aspectos. Né? Em relação às ONGs, nós não vamos entrar em detalhes, mas ONG, organização não governamental, também é um assunto bastante polêmico, tá, pessoal? Também é bastante polêmico. Por quê? Porque existem ONGs, né, ONGs que são absolutamente maravilhosas no seu trabalho, no seu empenho, na sua honestidade. Né? Então tem ONGs que realmente fazem trabalhos belíssimos, belíssimos, que se em determinada comunidade não estivesse presente aquela ONG, aquela comunidade padeceria enormemente em várias situações. Né? Mas, sempre existe um mas, né? Sempre existe um porém, mas, como tudo em relação ao ser humano, existem ONGs que não são desse jeito. Tá? ONGs que não são tão honestas como parecem, né, que não fazem aquilo que se propõe de maneira honesta. Tá? Então, vamos parar por aqui, mas para a gente só saber como é que funciona isso. A maioria é muito bem intencionada e faz um trabalho absolutamente fantástico. Né? Mas existem exceções de ONGs que não fazem da maneira correta. Tá ok? Bom, gente, então vamos para a segunda parte da aula, que é a questão dos movimentos sociais. Tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar de alguns movimentos, né? Alguns desses movimentos fazem parte da história, né? São as últimas aulas que a gente vai ter ao longo do ano, porque são coisas relativamente recentes, então 92, 83, 2013 e tal. Então eu vou comentar rapidamente com vocês e, oportunamente, nós vamos ter aí a inserção no contexto histórico de como aconteceu isso. Tá? Se a gente fosse falar de cada um desses aspectos aqui em pormenores, a gente precisaria de umas 3 ou 4 aulas só para falar sobre isso aqui. Então, eu vou citar para vocês, não se preocupem que mais tarde nós vamos contextualizar, inserir, né, todos esses movimentos dentro da história do Brasil, tá bom? Bom, então vejam lá. Um dos movimentos mais conhecidos no Brasil é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então vejam, por que existe esse movimento? Esse movimento existe por conta daquilo que nós vimos lá no começo da história do Brasil. Tá? O Brasil é um país que sempre teve problemas agrários muito sérios, né? E é uma situação que parece, em alguns momentos a gente fica assim refletindo e parece um paradoxo, né? Um paradoxo você imaginar um país, né, tão grande, com tantas terras férteis como o Brasil, né, ter problemas agrários muito sérios. Né? Outros países que são infinitamente menores que o Brasil, né, nossa, países que são a metade do estado do Paraná, né, ou menor que o estado do Paraná, não tem problema agrário. Como, professor? Pois isso tudo faz parte de uma história, né, que começou errada e, ao começar errada, né, permaneceu errada por muito tempo, que é o período da escravidão, né, mais de 300 anos, 388 anos. Né, e evidentemente que começou errada, passou por quase quatro centenas de anos errada, né? Evidentemente que o resultado disso continua presente na sociedade atual. Né? Então, só lembrando, vocês devem lembrar que uma das primeiras tentativas de Portugal em colonizar o Brasil foi as capitanias hereditárias.
Tudo bem que naquele tempo o Brasil não tinha a área que era hoje, porque em função do Tratado de Tordesilhas, a parte que pertencia ao Brasil era equivalente a aproximadamente 1/3 do tamanho do Brasil de hoje, né? Mas 1/3 do Brasil de hoje eram quase 3 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra, é uma coisa gigantesca, né? E o que foi feito? Lembram lá, né, quando a gente viu capitanias hereditárias, o que foi feito? A parte que pertencia a Portugal foi dividida em 15 lotes. Então, vejam, o Brasil foi dividido em 15 partes, só 15. E foi doada a 12 donatários, né, para que essas pessoas, através do seu investimento, do seu trabalho, garantisse a colonização e a posse dos portugueses das terras achadas lá por Pedro Álvares Cabral em 1500. Né? Então, você começa um processo ali de colonização dividindo um país, né, embora menor do que é hoje, em função lá do tratado, com 15 grandes lotes. Né? Cada lote desse era gigantesco, era 2 Paranás, era uma coisa enorme, né? E você doa esses lotes, doa no sentido das leis lá, né, da Carta de Doação, do Foral, que foram os documentos que Portugal fez na época, você doa para 12 pessoas. Né? Então, 12 pessoas. E ainda que essas pessoas nem vieram praticamente colonizar as terras, porque o gasto era muito grande, né? Então, nós temos que essa situação perdurou muitos anos e depois o governo não teve como fazer realmente uma reforma agrária por conta da escravidão até e por conta da posse dos grandes proprietários de terra do período colonial e depois do período imperial brasileiro. Né? E aí nós temos que a questão da terra é muito mal resolvida no Brasil até hoje, né? O MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ele foi criado em 1984, mas antes do MST já existiam vários movimentos, mas nunca houve um movimento de organização nacional como é o MST. Tá? Ali na década de 60 existiam alguns movimentos, principalmente na região nordestina, onde a pobreza era e né? O norte e o nordeste são os 2 lugares, infelizmente, mais pobres no Brasil. A questão da terra é muito discutida há muito tempo nesses lugares, no Nordeste principalmente, que é muito mais populoso que o norte do Brasil. Né? E lá já existiam vários movimentos. Né? Um dos movimentos sociais que houveram bastante significativo no Nordeste brasileiro foi o movimento de Canudos, né? O movimento de Canudos, né? O movimento de Canudos, a gente não viu ainda, calma, pessoal, a gente vai ver depois, né, um pouquinho mais tarde. O movimento de Canudos, ele tem como alcunha lá que ele foi um movimento religioso. Sim, também foi um movimento religioso, mas não foi a única causa do movimento de Canudos, que gerou lá uma mortandade assim absurda. Lá, quer dizer, não absurda, foram todos os revoltosos de Canudos foram mortos pelo exército brasileiro, né, por conta disso. E um dos problemas era a posse da terra, era a falta de terra para os camponeses pobres, né? Então, em 1984, aí finalmente vai ser criado o MST. Inclusive, ele vai ser criado aqui no Paraná, na cidade de Cascavel. Né? O Paraná sempre foi muito forte, principalmente no século XX, né? na questão do agronegócio. Né? Não sei se vocês sabiam que o Paraná é o lugar que tem a maior produção per capita do mundo em alimentos para a humanidade. Né? Pessoal, entenderam o que eu falei, né? Não estou dizendo que o Paraná é o lugar que mais se produz no mundo. Hoje o Mato Grosso produz mais que o Paraná. Mas do ponto de vista de tamanho do estado e o que ele produz, essa relação é a maior do mundo. Do mundo. O Mato Grosso produz mais hoje? Grãos? Produz. Só que o Mato Grosso é muito maior que o Paraná. Tá? Então, se você pegar a relação de produção do Paraná e o tamanho do seu território, essa relação é a maior do mundo, tá? Aqui no estado do Paraná, tá? Principalmente a região oeste e norte do Paraná, tá?
Então foi criado em Cascavel, que é na região oeste do Paraná, em 1984. Tá? E esse movimento foi um movimento que pregava, pelo menos o que aparecia em público, né, a reforma agrária, mas também foi um movimento muito ligado, né, à questão política. Né? Então, normalmente o MST era um movimento ligado a partidos políticos. Né? Essa questão é muito complexa, né, mas o MST ele tinha como objetivo a reforma agrária, a luta, né, pela divisão da terra, etc., né, mas também se envolveu muito com alguns partidos políticos, principalmente partidos políticos chamados de esquerda. Né? Então, houve aí talvez até uma situação em que não houve o objetivo inicial do MST, que era a questão da reforma agrária, em muitos momentos acabou ficando em segundo plano e a luta política veio para primeiro plano. Tá? Mas é um movimento que existe ainda, né? Foi bastante atuante na época dos governos, principalmente no governo de Lula, né? E agora está um pouquinho apagado aí com o novo governo, que é o governo do Bolsonaro. Tá? Bom, um outro movimento importante aqui no Brasil foi o movimento, né? Porque ele foi mais atuante, o chamado Movimento Estudantil do Brasil, né? E no Brasil nós temos um órgão que responde pelos estudantes no Brasil inteiro chamado UNE, né? União Nacional dos Estudantes. Tá? E quando surgiu a UNE? A UNE surgiu principalmente ali na década de 60 e principalmente como um contraponto ao regime militar. Tá? Então, os estudantes, como hoje fazem ainda, né, em vários tipos de manifestações, principalmente a partir ali de 1969, 67, 68, 69 principalmente, foram às ruas pedir o fim do regime militar e a volta da democracia. Né? Assunto que a gente vai ver com calma um pouquinho mais para frente. Né? De uma maneira geral, esses estudantes que iam às ruas pedir pelo fim do regime militar eram estudantes também ligados a partidos políticos e a partidos políticos ou pregavam ideias de esquerda, ideias marxistas. Né? Porque nesse período do regime militar, na verdade, a maioria dos partidos de esquerda foi considerado clandestino, não podiam atuar livremente, né? Basicamente existiam apenas dois regimes no período militar, né? A ARENA, né, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido pró-governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido contra os militares, mas não era marxista, apenas queria que voltasse a democracia. Né? Então, muitos desses estudantes se uniram a movimentos revolucionários contra o regime militar. Tá? E existem também aqui nos estados, né, os UEEs, que são as Uniões Estaduais de Estudantes. Então, cada estado tem a sua representação estudantil estadual. Né? No caso do Paraná, obviamente é a UP. UPE, né? União Paranaense dos Estudantes. Né? Assim como existe a União Nacional dos Estudantes, no Paraná existe a UPE, né? União Paranaense dos Estudantes. Tá? Esses movimentos foram muito atuantes no final da década de 60, sofreram muita repressão também, né, na década de 70, e continuaram os seus movimentos muito atuantes até o final da década de 80. A partir da década de 90, eles começaram a recrudescer um pouco, até porque o Brasil, em 1985, voltou à democracia, né? E hoje continuam existindo esses movimentos, mas a gente não ouve falar tanto deles como ouviu falar na década, principalmente final da década de 60, né, 68, 69, 70 e a década de 70 inteira. Tá? Mas são movimentos que continuam existindo ainda, embora não estejam tão atuantes como foram em anos atrás. Tá? Bom, movimento pelas diretas já. Tá? Esses dois movimentos aqui, o movimento diretas já e o movimento dos caras pintadas, foram os maiores movimentos da história do Brasil. Tá?
E cada um deles tinham características muito específicas, características muito marcantes. Tá? O que foi o movimento Diretas Já? Tá? Então, assim, ó, desde 1964, quando os militares tomaram o poder, em função dos atos institucionais que os militares imprimiram, o Brasil deixou de fazer eleição direta para presidente. Tá? Então, isso começou lá em 64 e foi indo. Tá? Os presidentes do Brasil nesse período eram escolhidos pelo colégio eleitoral, que era formado por deputados, senadores, etc., e normalmente os candidatos eram egressos dos militares. Tá? Então, o que aconteceu? À medida que foi passando o tempo, desde 1964, o povo começou a se organizar, né, os políticos começaram a se organizar para a volta da democracia no Brasil. Né? E em 1984, nós íamos ter uma eleição. Né? Então, um deputado do Mato Grosso, né, hoje é Mato Grosso do Sul, mas naquele tempo não era separado, o Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, tá? O Dante de Oliveira, ele apresentou um projeto para restabelecer a eleição direta para presidente. Tá? E o povo incorporou esse projeto, né, que ficou conhecido na história como Emenda Dante de Oliveira. Tá? E o povo, então, começou a sair às ruas para pedir a volta da democracia, a volta de eleições diretas para presidente. Tá? E foram manifestações gigantescas. Tá? Naquela época, a população brasileira era muito... Isso, né, começou em finais de 83 e adentrou em 84, que foi o ano da eleição. Então, o povo vai se unir nas grandes cidades de porte médio, até cidades pequenas, e vai às ruas, então, pedir pela volta da democracia e pela volta de eleições diretas para presidente. Tá? E foram manifestações, assim, gigantescas. Tá? Em São Paulo, teve uma manifestação que chegou a reunir mais de 2 milhões de pessoas. Tá? O Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas. Aqui em Curitiba, nós tivemos também manifestações em favor da volta para a eleição direta do presidente, né, que ia ali do Palácio do Governo até a Praça Tiradentes, lá repleta de pessoas, ou em outros lugares também. Tá? E o interessante dessas manifestações, que eram manifestações muito claras, apartidárias, né? Não era um partido que queria eleição direta, era o povo, de uma maneira geral. Tá? Então, eram manifestações diferentes das manifestações de hoje, no sentido em que você tinha claramente o objetivo e tinha a participação popular de maneira ordeira. A grande maioria dessas manifestações, apesar de contar com milhares, milhões de pessoas, elas, em geral, eram ordeiras, porque o objetivo era muito claro. Qual era o objetivo? Apoiar a emenda Dante de Oliveira para que, na votação, né, os deputados ficassem sensibilizados e votassem a favor, então, da volta para a eleição direta para presidente. Tá? Bom, pessoal, resumindo a história, porque nós vamos voltar a esse assunto em História do Brasil, resumindo a história, a emenda Dante de Oliveira perde no Congresso Nacional. Né? Os deputados não aprovam, né, tinha que ter a maioria dos deputados, os deputados não aprovam a emenda Dante de Oliveira por 22 votos. Tá? De todos os deputados, por 22 votos, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e nós tivemos, então, a eleição de novo pelo Colégio Eleitoral e foi escolhido, pelo menos foi escolhido, um presidente civil pelo Colégio Eleitoral, chamado Tancredo Neves, né, cuja história é muito triste e em história eu conto para vocês o que aconteceu com o Tancredo Neves, que foi eleito, né, pelo Colégio Eleitoral, não diretamente pelo povo, mas que infelizmente não assumiu, né, em função do seu falecimento. Tá? Mas isso vamos voltar mais tarde. Muito bem. Então, o Brasil não consegue estabelecer para 84 que é eleição direta, tal, mas daí vem o Tancredo Neves, que não assume e tal. Aí, em 1990, nós vamos ter ali,
finalmente a eleição direta para presidente, tá? E o presidente que foi escolhido, então o primeiro presidente que vai ser escolhido diretamente pelo povo após a ditadura militar vai ser Fernando Collor de Mello, tá? E aí, o que vai acontecer? O Fernando Collor de Mello era um político bastante novo na época, né? Muito dinâmico, etc., mas o seu governo, né, vai ser acusado de severas corrupções, tá? Vai ser um governo corrupto, tá? Então, o povo, principalmente os estudantes, né? Aqui a participação estudantil foi muito forte, tá? Muito forte, muito grande, tá? Estudantes tanto do ensino médio e principalmente estudantes universitários, né, junto com o povo, né? Ele entra no governo em 1990 e a partir de 1992, então, como os casos de corrupção que vieram à tona no seu governo ficaram muito fortes, o povo vai à rua pedindo o impeachment, né? O impeachment, que é uma coisa que também aconteceu recentemente, né? O impeachment do Fernando Collor, né? E é interessante porque nessas manifestações também gigantescas, né? Tão gigantescas quanto o movimento de direta já, tá? E também numa situação parecida, porque era muito claro, né? Muito claro, um objetivo muito claro do porquê as pessoas estavam na rua, né? Eu estou na rua porque eu quero o impeachment do Fernando Collor de Mello. Eu estou aqui nesse movimento porque eu quero eleição direta para presidente. Tá? E também, na maioria das vezes, aconteceu de maneira ordeira. Tá? Claro, sempre tem um porém aqui ou acolá, mas de uma maneira geral, apesar de serem gigantescas, tanto essa como essas manifestações, esses movimentos, foram movimentos com objetivo claro, suprapartidários, quer dizer, não era de um partido, era do povo, né? O povo que quis essas mudanças aqui, né? E a característica interessante é que as pessoas iam à rua com dois riscos aqui no rosto, tá? Ou eram dois riscos pretos, tá? Pretos, alguns iam com camiseta com slogan Fora Collor, alguma coisa assim, ou dois riscos pretos ou dois riscos, um verde e um amarelo em cada lado, tá? Daí esse apelido aqui, ó, Movimento Caras Pintadas, tá? Mas o pintadas era isso, gente, eram dois riscos, tá? Para mostrar que você estava insatisfeito com o governo corrupto da época, ou pretos ou um verde e amarelo de um lado, um verde e amarelo do outro, tá? Praticamente todo mundo ia à rua com essas pinturas, e daí o nome do movimento de Caras Pintadas. Tá? E aqui deu certo no sentido em que o Congresso votou a favor do impeachment do Fernando Collor de Mello, e ele deixa o governo e assume o vice-presidente na época. Tá? Também vamos voltar a esse assunto com um pouquinho mais de detalhes em História do Brasil. Tá? Bom, e para finalizar, pessoal, essas manifestações, essas aqui vocês já participaram, né? Já existiam, já estavam aqui, as manifestações de 2013, né? Foram movimentações também bastante grandes, mas com características um pouco diferentes em relação às duas anteriores maiores que a gente teve antes. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque essas de 2013 eram manifestações que tinham um cunho partidário mais exacerbado, né? Os objetivos eram mais difusos, não existia exatamente um objetivo muito claro, né? Começou lá por um aumento de 20 centavos numa passagem de ônibus e foi se espalhando lá com a insatisfação na época do governo Dilma, e aquilo começou a se polarizar. Então, ela vai ser uma manifestação diferente em relação a essas aqui, porque o objetivo aqui já não era tão claro como esses que surgiram antes. Tá? E a maior diferença que existe entre essa manifestação de 2013 e essas mais antigas aqui é que a de 2013 ela vai ser
ela vai ser organizada, né? Ela vai ser instrumentalizada pelas novas mídias sociais, né? Aí você sabe o que eu estou falando, né? Celular, internet, essas coisas assim, né? Coisas que não aconteceram aqui. Aqui eram movimentos que tinham todo um histórico político, um histórico que fazia parte do processo do dia a dia das pessoas, e as pessoas tinham claramente na sua cabeça o que elas estavam fazendo naquele movimento. Essas aqui, como elas foram organizadas a partir das mídias sociais, o que acontece? Você tinha muita gente... né? Muita gente que sabia o que estava fazendo e muita gente que não tinha nem ideia direito do que estava acontecendo, né? Opa, manifestação lá na Santos Andrade hoje às 7 horas da noite, vamos lá. O que vai ter lá? Não sei muito bem, mas né, vamos lá, vamos participar. Então, essas manifestações atuais, né, que estão ocorrendo através das mídias sociais, elas têm essas características. Acaba indo muita gente vê lá no celular, acaba indo, só que não tem claramente na sua cabeça o que está fazendo lá, né? E, de uma maneira geral, essas manifestações aqui, justamente pelo fato de as pessoas não terem muito claramente o que estão fazendo e qual a importância do que está sendo feito ali, no sentido social, no sentido político, no sentido histórico da coisa, né, acaba que você tem ali pessoas que estão ali para fazer confusão, né? Então, acaba surgindo mais violência, mais quebra-quebra, situações que não combinam com o que nós chamamos de democracia, tá ok? Gente, então é isso. Vários assuntos que nós falamos nessa aula de hoje serão retomados em História do Brasil, tá ok? Muito bom dia para vocês, né? Procurem dar uma boa lida no texto da apostila, tentar fazer os exercícios e qualquer dúvida me mandem lá, tá bom? Um beijão a todos vocês.